Boa noite, meus queridos. Pode se assentar. Que música linda. Tinha tempo que eu não ouvia essa canção. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui em São Paulo não é só o trânsito que é louco, tudo é louco, até o tempo, né? Ontem eu estava, como um bom baiano, eu estava me gabando, achando que eu estava dentro da minha realidade de clima. Estava tudo sol, estava tudo tranquilo. E agora o clima mudou e eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Eu fico muito feliz de estar recebendo amigos. É uma alegria ver o William, ver a Fernanda, ver o Rô, ver a Cíntia. Gente, eu me sinto muito à vontade quando estou aqui. E eu estava falando com o Lucas aqui. Lucas, você sabe que quando o convidado se sente muito à vontade, alguém tem que puxar um pouco ele para a realidade, senão ele se solta muito, né? E eu prometo a vocês que eu quero ser, se o Senhor me permite, por sua graça, eu quero ser muito exato naquilo que o Senhor me confia a falar a todos nós em comunidade hoje. Vocês estão dispostos a ouvir comigo junto a palavra de Deus? É tão lindo ver que gente que ficou às 5, das 5 ficou para as 7 também. Que bom, né? Isso quer dizer que não foi tão ruim assim, deu para engolir, né? Então, se deu para engolir, vamos ver se esse grupo das 7 consegue engolir também o que a gente tem para falar. Olha para o seu companheiro e diga para ele assim: você está feliz de estar aqui? Diga para ele: você consegue sentir a alegria que está nesse ambiente? E eu acho que hoje eu vou pregar melhor. Agora eu vou pregar melhor, porque antes de subir aqui, Eda me deu uma palavra profética. Eu falei: agora eu vou pregar bem. Que lindo estar com vocês. Gente, algumas pessoas ainda pensam dessa forma, mas graças a Deus esse tipo de ignorância tem sido cada vez mais banida do entendimento dessa geração. Mas por muito tempo a espiritualidade foi vista como algo que é algo a mais na minha vida, é como se fosse a cereja do bolo. Os pais da nossa fé, os homens bíblicos ou os apóstolos da fé, daquilo que nós cremos como o Evangelho, eles não viam a espiritualidade, eles não viam um caminho espiritual como a cereja do bolo. Eles viam a espiritualidade como o bolo inteiro, como aquilo que é a base central da sustentação das suas existências. É lindo de ver que até a ciência hoje reconhece a necessidade da espiritualidade. A OMS declarou que a espiritualidade é um princípio digno para todo ser humano. Ou seja, o mundo da técnica, dos métodos e das formas reconhece o quanto de bem a espiritualidade pode fazer na vida humana, na nossa existência. E essa pandemia veio para nos mostrar o quanto a nossa vida necessita muito mais de espiritualidade do que de qualquer outra coisa. Porque na pandemia nós estávamos vendo pessoas que tinham os melhores convênios, os melhores salários, os melhores carros, as melhores estruturas de vida, mas nada disso foi capaz de livrá-los do momento no qual nós, como espécie humana, enfrentamos. E muitas pessoas no cenário da pandemia reconheceu o profundo valor do que se chama espiritualidade. A espiritualidade é uma condição de vida, é um princípio de existência superior à religiosidade. O religioso pode se tornar uma criatura espiritual, mas uma criatura espiritual não é um religioso. A religião pode ser um caminho para a espiritualidade, mas ela não é em si espiritualidade.
Porque a espiritualidade é um fenômeno que acontece não do homem em direção a Deus, mas um fenômeno que acontece de Deus vindo de encontro ao homem. A espiritualidade é o Deus de graça entrando na história da nossa vida e nos fazendo conscientes do quanto Ele me ama. A religião, ela nos ensina várias coisas para nos chegarmos a Deus: ritos, modos, formas, jeitos. E nós vemos durante a história humana o quanto a religião fez mais mal à raça humana do que bem. Toda a história das grandes religiões produziram muitas catástrofes humanas. Mas quando nós tiramos os nossos olhos das religiões que os homens criaram, para o caminho espiritual que Jesus nos apresenta como Evangelho, nós entendemos que o chamado que Jesus faz a toda criatura humana, a cada ser humano, não é um chamado a cerimônias, mas é um chamado ao relacionamento com o seu Criador. Quando Jesus se apresenta ao ser humano, Ele não apresenta Deus como um Deus que espera do homem rituais. Quando Jesus ele apresenta o caminho da espiritualidade a partir dele, Ele não apresenta Deus como um grande sacerdote cerimonial, esperando de nós penitências ou sacrifícios. Jesus apresenta esse Pai, essa consciência universal, esse Deus criador de todas as coisas, como um Pai de amor que nos acolhe como seus filhos que devem ser restaurados. Ver Deus como um Pai e ver Deus como um Criador que depende dos meus ritos cerimoniais muda toda a perspectiva do que nós chamamos de fé. Porque quando nós passamos a ver Deus dessa forma, não estamos vendo mais alguém que espera de mim, estamos esperando alguém que, por ter me amado, me acolheu nele, e através dele, Ele tem a graça de aperfeiçoar a minha existência. Em Jesus, Deus nos apresenta a espiritualidade como uma vida relacional. Fale comigo forte: a espiritualidade real é uma vida relacional. Pessoal, existem muitos segmentos religiosos, onde nós vamos a lugares, onde nós vamos a ambientes. Eu falei hoje de manhã da minha experiência religiosa. Quem puder ir lá no YouTube, está gravado lá no YouTube? Tá? Quem puder ir lá no YouTube e ver um pouquinho do que eu falei sobre religião hoje. E antes de eu subir aqui, eu estava confuso um pouco sobre o que eu ia falar, mas eu senti um ímpeto de falar sobre isso. Quando nós vemos a realidade religiosa, ela espera muito da gente presença, entrega, sacrifício, ritual, cerimônia, e tudo aquilo parece ser espiritual. Mas quando nós saímos dos nossos rituais, parece que nos encontramos com Deus apenas no momento do ritual e não caminhamos com Ele na trajetória da vida. Parece apenas que Deus está na porta do tabernáculo nos esperando e não caminhando comigo nas questões que eu enfrento no dia a dia e que você enfrenta. Isso não é condizente com o que Jesus disse. Jesus disse que os seus discípulos, que aqueles que o seguem, que aqueles que estão nele, nunca estão só, nunca serão abandonados. Isso quer dizer que Deus não se encontra comigo em um ponto ritualístico específico. Deus não se encontra comigo numa cerimônia. Deus caminha comigo a minha jornada de vida, me ensinando a ser semelhante a Ele. Você entende? Deus não está me esperando em um lugar para nos encontrarmos. Deus está caminhando comigo em minha trajetória, em minhas dores, angústias, marcas, crises, traumas, vitórias, sucessos, conquistas. Em tudo isso, Deus está acompanhando, ajudando, consolando, incentivando, encorajando, direcionando. Deus está conosco o tempo inteiro, aqueles que o amam e vivem para Ele. Porque o princípio da espiritualidade apresentado em Jesus é o princípio de uma trajetória relacional,
de um caminho de relacionamento. O Novo Testamento nos apresenta a fé em Jesus como uma jornada, como um caminho, como um passo por passo, como aquele que quer seguir-me, negue a si mesmo, tome tua cruz, todo dia. Ou seja, o nosso caminhar para o aflorar da espiritualidade em nós, é um caminhar de volta ao Pai, do qual nos perdemos, e estamos dando passos a cada dia de fé, em direção ao nosso Pai novamente. Todos nós somos pródigos, que estamos caminhando em direção ao nosso Pai, para um dia entrar em nossa verdadeira casa. Como o ditado dos aborígenes: nessa vida parece que eu nasci para observar, para aprender, para amar, e depois voltar para minha casa. Eu queria ler com vocês um texto em Mateus capítulo 22, versículo de número 37. Mateus 22, 37. Vamos ler do 34 em diante, por favor. Vamos ler do 34 ao 40. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Moisés? A pergunta traduzida para hoje seria: Jesus, qual é o método mais ideal para se relacionar diretamente com Deus? Qual é a forma que Deus escolheu para que o homem pudesse caminhar junto a Ele? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a sua mente. Eu pergunto a vocês, meus irmãos preciosos, qual é o princípio do amor? Qual é o princípio de viver uma vida de amor com alguém? Eu pergunto para vocês, vocês podem amar alguém que você não tem vínculo de relacionamento com essa pessoa? Um homem pode olhar para sua mulher hoje e dizer assim: eu amo ela, porque ele desenvolveu um relacionamento com ela. A paixão, ela é instantânea, mas o amor é construído por convivência. Essa ideia de amor à primeira vista é uma das grandes mentiras da história humana, porque não tem como amar alguém que não foi provado ainda pelo poder do sacrifício. O amor é construído pelo sacrifício. Sem sacrifício não existe amor verdadeiro. Um homem só pode olhar para a mulher, e a mulher só pode olhar para o homem e dizer que um ama o outro, porque ambos construíram uma vida de relacionamento sacrificial. A mulher olha para o homem e diz assim: poxa, ele abandonou a casa dos pais, ele abandonou suas coisas. A mulher olha para o homem olha para a mulher e diz assim: não, ela me escolheu, ela me permitiu que eu tomasse ela como esposa, como William a fé. E o que acontece com isso? Nas renúncias que um vai fazendo em relação ao outro, o amor vai se construindo como uma realidade. Não é um jovem de 17 anos que olha para uma menina de 17 anos e fala: você é o amor da minha vida. Não. Eu posso ter paixão por ela, eu posso ter o desejo, eu posso ter atração biológica, eu posso ter interesse químico e físico, mas ainda não é amor. Na convivência, no dia a dia, nas renúncias, nos sacrifícios, a realidade do amor vai sendo construído como uma cultura de vida daquele casal. Então Jesus estava dizendo: olha, você quer saber qual é o modo específico pelo qual nós devemos nos relacionar com Deus como ser humano? Você tem que amar a Deus, e o amor só nasce de convivência e a partir de renúncias. Eu não posso amar algo no qual eu não estou disposto a doar algo por amor a Ele.
Nenhuma mulher vai acreditar que o homem ama ela se ele não tiver autoridade de dizer não a alguns futebols para passar tempo com ela. Quantos homens já enganaram mulheres dizendo assim: você é o amor da minha vida? Mas a mulher até aceita aquele dito, mas no fundo, como a mulher vê que o cara não renuncia nada em favor dela, ela diz assim: eu vou acreditar até nas suas palavras, mas o seu amor ainda não é real. Olhe para o seu parceiro e diga para ele: quem ama sacrifica. Diga para ele: quem ama renuncia. Fale: uma vida de amor. Fale comigo: uma vida de amor é uma vida de renúncia. Tem casais que estão juntos há 40, a pastora Marta e o pastor Tony, quanto tempo de casado? 38 anos. Pessoal, são 38 anos de renúncia todo dia. Muitos casais não conseguem permanecer casados, não porque não tem química, não porque não se atraem um pelo outro, não porque não se gostam, não, é porque não estão dispostos a construir um caminho de renúncia para que o amor seja construído. Então, como o egoísmo cresceu em nossa geração de uma maneira tão exacerbada, é mais fácil eu dizer sim ao divórcio do que dizer não à minha vontade em favor do outro. É mais fácil eu dizer sim à vergonha pública de ter que passar por um divórcio público do que dizer não a interesses meus que ferem o valor do outro. E Jesus estava dizendo: olha, você quer ter um relacionamento de espiritualidade genuína? A primeira coisa, conviva, se relacione, tenha uma comunhão com Deus de maneira sacrificial, por renúncia, por abrir mão de alguns interesses que não condizem com o que Ele quer para ti, por abrir mão de algumas escolhas que vão na contramão das escolhas que Deus tem para você. Pastor, como eu sei quais são as escolhas que Deus tem para mim, que as minhas escolhas estão indo em contramão às escolhas dEle? Pessoal, tudo aquilo que Deus nos chama a viver nunca contradiz o caráter de quem Ele é. Um exemplo prático: Deus nunca vai te dizer: olha, largue a sua esposa para se casar com outra, porque ela é um incômodo da sua vida. Não. Deus nunca vai te dizer isso, porque Ele não vai contradizer um princípio de aliança, porque você está fracassando em convivência. E Jesus continua dizendo: este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e toda a exigência dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então o Senhor condiciona a espiritualidade em duas coisas: vida relacional do homem com Deus, vida relacional do homem com o outro. Fale forte comigo: vida relacional do homem com Deus. Vamos lá? Isso, vida relacional do homem com o próximo. Porque, pessoal, 100% dos problemas humanos são problemas de relacionamento. Porque o homem foi criado para relacionar-se. Os problemas que são problemas da nossa vida são problemas relacionais. Ou o nosso relacionamento com Ele não está funcionando, e por isso o nosso relacionamento com o próximo é um caos. Ou pelo fato de não me relacionar com Ele, eu não me sinto amado, e não me sentindo amado, eu não tenho como estender esse amor ao próximo. Jesus nos convida a uma espiritualidade onde o princípio dela é relacionar-se, ter comunhão, ter relacionamento, construir uma história juntos. E por muitas vezes, nós como discípulos de Jesus, nos frustramos porque muitas coisas não saem de acordo com o que nós esperamos. Você sabe que todo discípulo está em processo de aprendizagem, sim? A gente está aprendendo. E nós somos chamados de discípulos de Jesus, seguidores dele. E como seguidores, na nossa jornada de vida, Ele está nos ensinando a como viver. Mas existe um bichinho dentro da nossa alma, que muitas vezes não busca a Deus como aprender a caminhar na vida,
e procura ter o controle de tudo, daquilo que chamamos de vida. Pessoal, quantas vezes nos frustramos em nossa jornada de espiritualidade, porque as coisas ao nosso redor, as coisas em nossa casa, as coisas em nossa vida, não estão de acordo com aquilo que nós queremos que estivesse. E muitos processos da nossa jornada de volta a Deus, vamos passar por profundas frustrações e desilusões com todo mundo. Tem mulheres que falam assim: não, agora eu sou cristã, agora eu estou caminhando com Deus, agora eu estou tendo um relacionamento direto com meu pai. E por que, Deus, depois disso meu marido piorou? Por que, Deus, depois disso os meus filhos estão completamente confusos e perdidos? Porque depois que eu comecei a desejar viver uma vida de honra a Deus, a minha honra foi embora, minhas finanças se acabou, eu estou em processo de endividamento profundo. Na jornada da nossa existência, muitos caos se apresentam, e a consequência desses caos é produzir em nós profundas frustrações. E você sabe por que muitas vezes, quando as coisas saem do nosso controle, a primeira coisa que nós fazemos é nos separar, nos afastar de Deus? Olha que coisa louca, os problemas aparecem, nos desestabilizam, e no lugar de aprender em Deus como tratar com a coisa, eu me abraço com a coisa, abandonando a Ele. Vocês entendem? Aparece um caos na minha vida, e no lugar de eu continuar no meu processo de discípulo, de aprendiz, ouvindo de Deus como lidar com isso, no lugar de eu abraçar o meu mestre que vai me ensinar como continuar andando, eu abraço a minha dor que vai me ensinar como parar na caminhada. E o ser humano não entende que o caos que veio na sua vida não é a sua vida, é uma circunstância. O ser humano não entende que o caos que veio na sua jornada não é o que ela é uma pedra apenas no seu caminho. Mas quando nós falamos do nosso Pai, não é algo que vem a nós. Quando nós falamos do nosso Pai, não é algo que acontece na vida. Quando nós falamos do nosso Mestre, é algo que vive em nós, é aquilo que nós nos tornamos pela graça dEle. Em muito processo da nossa jornada, paramos de amadurecer em direção ao Pai, porque quando acontecem as coisas, nos tornamos o problema e deixamos de manifestar aquilo que Ele nos deu por graça. Olhamos o problema e dissemos assim: eu sou falido. Não, você não é falido, é uma circunstância. Eu sou depressivo. Não, você não é depressivo, você está em uma circunstância depressiva. Eu sou doente. Não, você não é doente, o seu corpo está em uma circunstância doentia. O que se é, permanece, é eterno. O que se passa é temporal, é circunstancial. Deus nos disse que somos seus filhos, a expressão do que Ele é. Ele não disse que somos aquilo que experimentamos em nossa jornada. Vocês estão entendendo isso de verdade? Você pode olhar para o seu vizinho e falar para ele assim, e dizer para ele: eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho. Fale para ele: eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho, mas diga a ele: mas eu sei que quem você é capaz de passar por cima dela e continuar na sua jornada. Quando as coisas saem do controle, nos frustramos. E quem é o primeiro alvo da nossa frustração? Deus, né? Quem é a primeira pessoa que nós responsabilizamos? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E quando isso não é dito aqui, isso é dito aqui. É como a sunamita: vai tudo bem, mas no coração o profeta tem que dar um jeito na morte que está na minha casa. Tem vezes que as coisas da nossa vida perdeu o controle, estamos de lábios dizendo que está tudo indo bem, mas no coração estamos responsabilizando a Deus por aquilo que está acontecendo.
E se nós não restaurarmos isso primeiro, não continuamos a jornada, continuamos parados na pedra. Se o Senhor tivesse aqui quando meu irmão estava doente, ele não teria morrido. Mas quem disse que Deus queria atuar na circunstância? Deus queria atuar por sua vontade. Jesus chega, no sepultamento do Lázaro, e a Marta sai correndo e diz: se o Senhor tivesse aqui, a coisa tinha sido resolvida. Se alguém me emprestasse 50 mil, eu resolvia a minha situação. Se o médico fulano de tal pegar a minha situação, ele vai curar a minha esposa. Se. E Jesus calado, esperando os seus sis acabarem, para ele entrar na história da sua situação. Quando os sis acabaram, ele falou assim: agora eu vou. E a Maria olha para ele e fala assim: Senhor, muito obrigado por estar aqui. E se dobra diante dele. Era uma mulher que não estava preocupada mais com a situação que havia acontecido. Era uma mulher que estava preocupada em como se manter devota a Jesus, mesmo perdendo alguém que ama. Nós temos que ser um ser humano de muito quilate para permanecer aos pés de Jesus quando perdemos quem amamos. Porque diante dos caixões dos amados, que às vezes nem são pessoas, às vezes são coisas que nós amamos. Às vezes nos caixões dos nossos amores, estamos dizendo para todo mundo que permanecemos fiéis, mas no nosso coração estamos culpando aquele que podia mudar aquela dor que eu estou sentindo. E se tem um ser humano aqui que nunca passou por isso, eu quero me ajoelhar aos seus pés, porque você é um santo. Quantas vezes eu caí em situações, eu disse: Jesus, por que isso comigo? Me livra disso. Senhor, por 3 vezes eu estou orando para que esse espinho saia de mim, e o Senhor não está tirando isso de mim, por quê? Porque o alvo de uma pessoa de fé, um alvo de um discípulo de Jesus, não é olhar para o espinho que dói, é olhar para aquele que é maior do que o espinho. Não é olhar como um foco da nossa vida para aquilo que nos incomoda, é olhar para aquele que está acima do incômodo. E por muitas vezes nós vamos caminhando, quando as coisas saem do nosso controle, nós viramos as costas do nosso caminho a Jesus e começamos a trilhar em nossos caminhos. E em nossos caminhos, você já percebeu que todo frustrado encontra outro frustrado para compartilhar sua frustração? Não é verdade? Tenha certeza do que isso que eu vou te dizer, gente. Sempre numa mesa de bar, tem 3 homens que foram traídos conversando sobre suas traições. Lá no Nordeste tem muito isso. Eu posso confessar um pecado para vocês? Lá no Nordeste a galera tira sarro quando o homem é traído, cara, é uma coisa de louco. E bota meme de chifre, bota aquele chapéu de chifre do Nordeste. Vocês já viram aquele chapéu? É uma coisa de louco. E o pior é que o traído entra na gandaia, começa a brincar também com aquilo. Mas qual é a ideia dele? Eu vou brincar de que eu fui traído para descobrir quem também foi, para a gente conversar sobre as traições. Porque em nossa jornada sempre um frustrado está buscando o outro. Sendo que, pessoal, nas nossas frustrações, não temos que buscar frustrados para compartilharmos frustrações. Temos que buscar pessoas que estão permanecendo ao pé de Jesus para compartilhar frustração com alguém que pode dar uma palavra de consolo para o meu momento. Quando a dor nos achega a nós, temos que escolher bem as pessoas que podem compartilhar daquela dor, mas sendo um instrumento terapêutico, não um instrumento de entretenimento. E muitas vezes, quando algo está doendo, alguém quer procurar alguém que também sofre com aquilo, para aquilo ser um entretenimento. Como foi com você? Comigo foi assim. E com você? Cara, comigo foi desse jeito. Aí ficam os dois chorando a mesma coisa. É real isso, não é? Ficam os dois chorando a mesma coisa. É tipo Alcoólicos Anônimos. Já viu Alcoólicos Anônimos?
Um bocado de cara cola, gente, eu tenho um mês sem beber, o outro fala, graças a Deus, eu tenho uma semana. Aí depois de um mês, o outro que tinha um mês fala, gente, eu voltei a beber ontem. E aí fica essa troca de frustrações. Não nada contra o trabalho deles, vocês fazem um trabalho lindo. Talvez minha alegoria não foi nem boa, mas você entendeu. Existe uma história de 2 discípulos de Jesus, que quando Jesus foi crucificado, aqueles homens se decepcionaram com Jesus. É aquela história daqueles discípulos chamados discípulos de Emaús. Eram homens que sabiam que a espiritualidade se desenvolve com relacionamento com Deus, com relacionamento com o próximo. Mas quando a ideia que eles tinham sobre aquilo que Deus iria fazer na vida deles se frustrou, foi algo abaixo, eles começaram a trilhar não mais o caminho do Evangelho, mas o caminho das suas frustrações. E os dois vinham o caminho todo conversando sobre suas frustrações. Vamos ver o texto junto, gente? Encorajo vocês, Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Repita comigo forte: há muitos seguidores de Jesus que estão trilhando caminhos que não é de Jesus, porque suas frustrações fizeram com que eles escolhessem caminhar em seus próprios caminhos. Olha como é interessante, você entende a essência do que o texto está querendo dizer? Seguidores de Jesus caminhavam para um lugar onde Jesus não estava. Ou seja, discípulos de Jesus estavam caminhando em oposição a Ele. Versículo 14, no caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido, ou seja, compartilhavam suas frustrações, compartilhavam as decepções que estavam tendo com Deus. Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Eu pensava que Jesus era um novo imperador, e ele dizia, não, mas poxa, ele morreu, decepcionou a gente. Porque pessoal, quando alguém decide ser um fiel discípulo de Jesus, muita coisa em seu caminho não será de acordo com aquilo que você espera que seja. E muitas vezes no caminho, as tempestades batem como ondas no seu barco para provar se você é discípulo da sua fé em si mesmo e no seu caminho, ou se você é discípulo da graça daquele que te comprou por amor e pelo sangue da sua cruz. Continuando o texto, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. É interessante, gente, que uma pessoa ferida com Deus nunca consegue perceber a Deus no seu processo de vida. Quando alguém está ferido com Deus e aparece alguém de Deus e fala para essa pessoa assim, poxa cara, eu estou vendo Deus fazer isso nessa situação, a pessoa dentro de si está dizendo, Deus está fazendo o quê, cara? Eu estou sofrendo, a coisa está preta, eu estou endividado, a coisa está ruim. Porque quando um ser humano está frustrado e decepcionado com Deus, ele não percebe Deus em seus processos. Um dia eu estava passando um processo muito, muito violento em minha vida, tudo estava fora do controle. E eu liguei para um homem que anda muito próximo de Jesus, ele tem uma vida muito pertinho dele. E eu falei assim, meu irmão, por que isso está acontecendo comigo, cara? Não vejo justificativa para isso. E ele disse assim, Leonardo, você não tem que saber o porquê isso está acontecendo, mas o para que isso está acontecendo. Porque todo processo de dor na vida de um filho de Deus é uma gravidez que ele está enfrentando, e é uma gravidez involuntária. Ele não escolhe ficar grávido, ele se torna. Já viu aquela gravidez que não foi planejada? E a mulher começa a enjoar e não querer comida, e
vai na farmácia com medo de pegar o teste, e depois quando pega o teste tem aquelas listrinhas, ela fala: meu Deus, eu estou grávida. É o mesmo processo espiritual que nós passamos como discípulos. Nas coisas que nós perdemos o controle, estamos sendo engravidados por algo que Deus quer produzir em nossa vida, mas o momento da fecundação do embrião não é percebido por nós mesmos. E no momento quando a gente cai em si, a gente está vivendo dores de parto, a gente está dando à luz a uma nova etapa do nosso caminho, sem saber que aquilo está acontecendo. Porque as nossas frustrações roubam de nós a percepção de perceber Jesus em nossas dores. E Jesus estava caminhando perto de todo mundo, e todo mundo não estava vendo que ele estava ali. Posso te falar uma coisa, meu irmão querido, de verdade, minha irmã preciosa? Você recebe essa palavra que eu vou soltar sobre vocês? Não importa o quanto essa dor diga que você está sozinho, abandonado com ela, abra os seus olhos para ver a graça de Deus que está te cercando dentro desse processo. Abra os seus olhos para perguntar: Senhor, quem é? Senhor, a onda está batendo no barco, o barco parece que vai afundar, mas estou ouvindo a voz de um cara que parece um fantasma dizendo: vem andar sobre as águas, se desafia nisso, acredita que eu estou no meio da tempestade, do vendaval, das dores, dos traumas, dos processos. E quando alguém no meio do vendaval decide olhar para Jesus e não para os mares, é alguém que está disposto a andar sobre as circunstâncias e não ser engolido por elas. Quando as circunstâncias nos engolem, quando no lugar de olharmos para aquele que vive sobre elas, nós estamos olhando para elas. Jesus no meio deles, conversando ali, batendo papo, ouvindo eles, ouvindo as frustrações dele. Direto Jesus se senta na mesa com casais que estão dizendo: eu desisto do casamento, você não presta. Eu vou me divorciar de você porque posso falar uma coisa? O frustrado, ele ataca quem ama, porque ele sabe que aqueles que o amam não vão lhe abandonar no momento de frustração. Uma pessoa frustrada, ela não vai sair na rua atacando as pessoas, ela vai começar atacando quem ela sabe que ama ela, dentro de casa. Porque ele sabe: como eu não tenho ninguém por mim, eu vou pelo menos cutucar esses aqui que não vão me abandonar. E Jesus está sentado na mesa e muitas famílias e os casais se degladiando porque estão passando um momento de frustração. E Jesus dizendo: não é isso, vocês não estão entendendo, não é isso que está acontecendo, não é para isso que isso está acontecendo. Aí você ouve uma palavra dizendo: olha, Deus está te ensinando dentro disso, e você fala assim: que nada, Deus não está presente nisso, eu estou sozinho. E Jesus estava caminhando com esses dois homens, ouvindo tudo que eles falavam. E no meio das murmurações daquelas pessoas, daqueles dois discípulos, Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? Porque sempre no centro das nossas murmurações, Jesus está buscando nos chamar a atenção para voltarmos a olhar para Ele. Quantas vezes eu feri minha esposa nos momentos de decepção da minha vida, e quando tudo passava eu dizia assim: cara, eu poderia ter calado a boca, esperado passar, eu não precisava fazer isso nessa hora. Quantos pais marcam seus filhos para a vida inteira, porque não estão vivendo momentos bons e não esperam os momentos passarem para se recompor e tratar das questões que estão vivendo com seus filhos. Quantas pessoas no momento do calor abandonam empregos que são portas que Deus abriu, mas naquele momento de raiva, no lugar de esperar o ânimo abaixar, decide abrir mão de tudo e começar do zero. Como nós somos tão animais quando estamos debaixo do poder da frustração. E Deus está dizendo assim: aprenda a esperar dentro disso, aprenda a me ouvir dentro disso. Deus não nos chama a ver as coisas boas, Deus nos chama a ouvir a voz dEle e caminhar por fé mesmo no escuro.
Eu sei que tem muita gente aqui que essa palavra está fazendo muito sentido a você. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: eu não tenho mais saco nem de me reunir como igreja, eu não tenho nem mais saco de estar ouvindo a palavra. Ou você está aqui com sua vida estancada, paralisada, porque no lugar de ver Jesus nos processos, você só está olhando para aquilo que não está dando certo na sua vida. E essa geração é assim, já percebeu? Qual é a área da sua vida que não está frutificando? Vamos criar métodos para resolver, mas nem sempre os métodos são ajudas, porque talvez aquela área que não está dando fruto tem que não estar, para que você possa olhar para onde se deva olhar. Porque, querido, não adianta resolver sua situação financeira se você pode vender a sua alma ao engano de não conhecer Jesus como se deve. E eles conversavam, Jesus perguntava. Vamos continuar no texto? Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, versículo 18, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo lá nos últimos dias. Todo frustrado acha que ninguém se importa com a dor que ele está sentindo. Todo frustrado está dizendo assim: ninguém está se importando, o mundo não me ama, o universo não gira ao meu redor, tudo está ruim. E Jesus não ignora a dor de ninguém, ele ouve aquilo com uma profunda compaixão. E Jesus perguntou no versículo 19: que coisas? As coisas que aconteceram a Deus e aos olhos de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Versículo 25: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Quando você está passando um processo de frustração, vem me ajudar, Sam? Me ajudar? Quando você está passando um processo de frustração, Deus, Ele começa a produzir um trabalho de resgate do seu coração. Ele começa a desinfectar a sua consciência que estava contaminada por uma insatisfação da sua vida. Deus começa a trabalhar primeiro no invisível da sua consciência. Deus começa a te convencer que você deve olhar as coisas de uma maneira diferente. Deus começa a te dar sonhos que só você está vendo e sentindo, experimentando. Deus começa a te fazer perceber coisas que no meio da dor você não estava percebendo. E aquilo ali são processos de desintoxicar sua consciência. Pessoal, porque Deus não vai produzir nunca uma transformação sem primeiro Ele não atingir nossa consciência. Primeiro Ele precisa nos limpar do engano. Primeiro Ele precisa nos limpar de tudo aquilo que nos faz ver a situação da maneira errada. Primeiro Ele começa a lavar nossa consciência e dizer assim: olha, não é tão assim, não é dessa forma. Você precisa reaprender a viver esse momento, a rever, a ver de outra forma, a ver essa etapa da sua vida com outros olhos, com olhos de inteligência espiritual, com olhos de profunda compaixão, por saber que Deus está produzindo algo transformador dentro de tudo isso. E Ele começa a fazer isso de maneira invisível. Deixa eu falar uma coisa para você de verdade. A transformação que você precisa em algo visível da sua vida virá como resultado da limpeza da sua consciência, que Deus irá fazer de maneira silenciosa. Porque quando a minha mentalidade é transformada, a minha externalidade é transformada. Primeiro, Deus trabalha na minha mentalidade de maneira silenciosa, suave, tranquila. E quando tudo aqui dentro começa a ficar bem resolvido, eu me torno capacitado de lidar com as questões que estão diante dos meus olhos.
Mas Deus não vai mudar primeiro o que está diante dos meus olhos para depois mudar minha consciência. Não é assim um processo. Primeiro Ele limpa a minha consciência para depois Ele curar minhas questões do lado de fora de mim. Primeiro a coisa acontece aonde ninguém está vendo, para depois a coisa acontecer aos olhos de todos. É como a gravidez. Acontece primeiro algo dentro da moça, do lugar mais íntimo da mulher, e ninguém está sabendo o que está acontecendo ali dentro. Mas quando o processo vai chegando ao seu tempo, no seu tempo aquilo que era invisível se manifesta como visibilidade. Ele começa a limpar a consciência desses discípulos, até chegar a uma casa simples assim, até chegar num casebre, num lugar velho, num lugar tão simples. Eles não sabiam que Jesus estava com eles ainda, eles não estavam entendendo nada. E quando eles entram no lugar simples, poeirado, e se sentam no chão para comer, porque a mesa antigamente não tinha cadeira, a mesa era chão, e pegam um pão velho que está andando com eles há dias, aquele pãozinho velho na bolsa, e Jesus se senta com eles para comer com eles, porque Jesus não abandona os frustrados, Ele continua caminhando com eles. Jesus não abandona os feridos, Ele continua ouvindo a dor dos feridos e tendo misericórdia e compaixão por eles. Jesus não desiste de nós quando o nosso coração se revolta contra Ele. Pelo contrário, Ele preenche o nosso caminhar nos ensinando que a nossa revolta pode ser curada pela bondade e pela graça dEle, continuando conosco, caminhando com a gente, andando com a gente. E quando eles chegam nesse lugar simples, nessa casinha simples, numa mesa no chão, tudo empoeirado, com pão velho, vamos partir o pão para comer juntos? Porque muita coisa acontece em nossa vida, porque Deus quer nos levar de volta ao lugar da simplicidade da nossa existência que nós abandonamos, ao lugar do primeiro amor, ao lugar onde tudo é bom, tendo ou não tendo, tudo está certo, ao lugar onde só tiver Ele e só tiver a mesa da comunhão, está tudo bem. Ao lugar onde, se as coisas não acontecerem aqui fora, tudo está bem se Ele estiver comigo e eu estiver com Ele. Aquele amor que vence o mundo, aquele amor que vence as trevas, aquele amor que vence a morte, aquele amor que vence tudo, aquele amor que é poderoso, aquele amor que é infinitamente maior do que as nossas questões, aquele amor no qual eu posso estar crucificado e olhando para a minha dor e dizendo: Pai, mesmo estando em episódio de profunda dor, eu prefiro continuar amando e perdoando o outro, porque se Tu estás comigo, nada é mais importante. E eles estão naquela casa simples, voltando às primeiras obras, voltando à simplicidade da vida, vendo que muita coisa que tem na sua vida é pura vaidade, não necessidade, vendo que muita coisa que existe em sua vida é puro acúmulo e consumismo, e não realmente necessidade ou significado. E nesse lugar de simplicidade, de primeiro amor, Jesus parte o pão diante deles, e quando Ele parte o pão, os olhos deles se abrem para ver quem Ele era. Porque quando nós restauramos o mandamento de que nascemos para nos relacionar com Ele, os nossos olhos são abertos para enfrentar qualquer coisa. A espiritualidade não é a cereja do bolo, a espiritualidade é o bolo inteiro. Vocês estão entendendo o princípio? Vocês estão entendendo? Porque fortalecidos espiritualmente, crescendo em comunhão com Jesus, sendo aperfeiçoado à semelhança dEle nas dores que vamos enfrentando, quando isso está acontecendo em nossa vida,
quando esse relacionamento real está acontecendo. Quando eu não oro por obrigação, quando eu não leio por obrigação, quando eu não amo por obrigação, quando eu não vou na reunião por obrigação, não. Toda obrigação é colocada de lado quando alguém aprende o que é amar. Quando aprendemos o que é amar, as obrigações se tornam, não obrigações, se tornam ações de prazer para aquele pelo qual amamos. Voltamos a esse ambiente de